Sejamos todos muito bem-vindos ao programa O Espiritismo Responde de hoje. Alma é o ser imaterial. Segundo a codificação espírita, é a condição do espírito durante sua existência corporal, ou seja, durante uma encarnação. É o espírito encarnado. Conforme estatística feita em 2022, a população do mundo girava em torno de 8 bilhões de pessoas, uma diferente da outra. Vamos compreender algumas questões da alma. Francisco Ferraz Batista, palestrante e escritor espírita de Curitiba, vai nos trazer alguns esclarecimentos. Olá, Francisco, que alegria imensa ter você colaborando, contribuindo com o nosso programa hoje. Quero cumprimentar primeiro a nossa irmã e parabenizar o programa Espiritismo Responde. São 30 anos, né, de muita luta, de levando a divulgação da doutrina espírita a rincões às vezes nem percebidos, né. Cumprimentar os internautas, os que nos acompanham e agradecer pelo convite, né. Estamos sempre dispostos a falar sobre o Espiritismo, porque isso nos fortalece, né, alimenta a nossa fé e a nossa disposição para cada dia melhorarmos enquanto espírito. E nós realmente somos imensamente gratos porque você está conosco desde o início. Muito obrigada, Francisco. Francisco, conforme essa estatística a que nós nos referimos no início, né? 8 bilhões de pessoas, uma diferente da outra. Nós nos referimos à conduta, à moralidade, né? Ao conhecimento. Por que essas diferenças individuais? Cada ser é um ser, como você disse, uma individualidade diferente. Cada um de nós, criados por Deus, temos um objetivo. O objetivo é único para todos. Saímos de um princípio de ser simples e ignorantes para atingirmos a perfeição relativa ao lado do Criador. É toda uma caminhada, né? Poderíamos dizer, de milhões e milhões de anos para que possamos chegar a esse estágio chamado angelical. Diante disso, cada um tem uma proposta, ou, vamos dizer assim, um instrumento para a sua caminhada, que é o livre-arbítrio, que é a capacidade de pensar e de agir. Agir, você vai precisar da vontade, do exercício da vontade, como disse Leon Denis. Né? Mas o livre-arbítrio é essa potência da alma que Deus concede a todos os seus filhos, para que a gente, de acordo com a utilização dele, a gente vá progredindo. Porque é assim, a gente no princípio está, quando nas primeiras encarnações, sob o determinismo da lei de Deus. A gente não tem ainda condições de discernir as coisas completamente. E vai adquirindo, para e passo, o conhecimento. A partir de que a gente vai adquirindo conhecimento, a gente tem que colocar em prática esse conhecimento. É aquilo que a gente diz sempre no Espiritismo, que o progresso tem duas asas para o espírito, a asa da moralidade e a asa da intelectualidade, né? O conhecimento. A partir disso, o exercício do conhecimento e a boa prática vai ampliando o livre-arbítrio e vai diminuindo o determinismo da lei. Então, somos uma criatura que é responsável pelo nosso próprio crescimento. A partir disso, nós temos um caminho, um fanal para seguir.
Francisco, embora a individualidade do ser, há situações que são comuns a todos. Por exemplo, a dor. O que é a dor? Qual o significado da dor em nossa vida? Evidentemente que a dor é uma espécie de sentimento da alma, né, que causa desconforto. É o reflexo, evidentemente, também da semeadura que a gente faz ao longo da nossa existência. Esse tema é muito interessante porque eu começaria dizendo que Deus não castiga ninguém. Por quê? Porque Ele estabeleceu as leis que regulam o universo na sua terra. Partindo desse pressuposto, a gente vai se assenhorando dessas leis. Que onde é que estão elas? Na questão 621 do Livro dos Espíritos, o codificador da doutrina, Allan Kardec, perguntou aos Espíritos reveladores, né, onde estão escritas as leis de Deus? E a resposta é curta, né? É a segunda mais curta da obra, a primeira é 625, na consciência. Significa que está em estado latente. Eu crio uma imagem assim, às vezes nas exposições que faço sobre a lei de Deus. Hoje não está mais em moda CD, né? Já está ultrapassado, né, o CD. Mas quando surgiu era uma grande revolução, né? Hoje o celular já acabou com tudo isso. Mas eu crio uma imagem. Imaginemos que nós cerramos a nossa cabeça, levantamos uma tampa e colocamos um CD lá que tem as leis de Deus. Para entendimento, uma metáfora, um exemplo. E ele vai tocando na nossa alma, né? E à medida que vai tocando, nós vamos nos assenhorando dela. Então é o progresso, são as vidas sucessivas. Então há determinado momento em que nós temos discernimento sobre tal ou qual situação. No momento que a gente tem discernimento e tem consciência daquilo, aí se a gente erra ou comete vamos dizer assim, um deslize qualquer, diante daquilo que a gente já conhece, já tem domínio, nós vamos criar aquilo que a gente comumente chama-se, para entendimento, débito espiritual. Uma situação difícil que a gente tem que resolver, né? E para resolver isso, às vezes é preciso um corretivo maior. Aí vem a dor. Por isso comumente dizemos, né? Ou nós progredimos pelo amor ou pela dor. Porque Deus, na sua misericórdia, até dosa, faz uma dosagem da dor para nós, né? Olha, um exemplo, olha, você vai reencarnar, mas você tem aqui um mapa complicado. Você cometeu alguns deslizes na sua vida anterior, assim, assado. Precisa ajustar isso diante da lei. O que nós vamos fazer? Porque a gente já pode, medianos em evolução como estamos hoje, escolher a escolha das provas, das expiações. Olha, esse aqui eu posso acertar, esse aqui eu posso, esse aqui já é muito pesado, vou esperar uma outra vida, etc., qualquer. E aí eu reencarno com uma proposta de vida, tanto no ponto de vista expiatório, porque nós estamos no mundo de expiação e prova, como no campo provacional. Eu também vou me habilitar em novas situações para angariar créditos, né? Agora, se eu sou teimoso demais e acabo não compondo aquele quadro, virão as dores, né? O corretivo. Existem, por exemplo, doenças graves, né, como o câncer, outras doenças graves. E há pessoas que passam por isso, elas conseguem superar, porque elas estão vivendo uma vida em que a proposta dela é uma proposta ótima, séria, de correção, de autocorreção. Tem o débito lá anterior, foi programado isso, mas ela consegue superar. Às vezes não consegue, série de desavisos quaisquer que a gente possa passar. Então a dor ela é uma mensageira, ela é uma companheira, né? Ela mostra para nós que nós precisamos corrigir o rumo, seja em que situação for. Não é uma inimiga, nunca foi. É aquele recado das leis divinas para que a gente faça um ajuste na nossa existência. Para nos mostrar que algo não está indo no caminho certo, né? Exatamente. Que há uma necessidade de retomarmos o caminho,
as nossas propostas, corrigir as tendências. Corrigir as tendências, principalmente, porque é muito comum após uma dor relevante, né, a pessoa fazer uma avaliação, né? Por que eu passei por isso? Mas, Francisco, um outro sentimento muito comum no ser humano é a mágoa, né? É a mágoa. O que é a mágoa? Como vencer a mágoa? Talvez seja, do ponto de vista da necessidade de autocorreção que nós temos, a situação mais difícil que a gente enfrenta, né? Talvez seja isso. Por quê? Porque eu vou chamar de sentimento mórbido, significa que não é bom. É um sentimento mórbido que parece que fica impregnado no nosso espírito. Evidentemente que todos nós somos passíveis de receber ofensas e até podemos ofender, né? Vamos imaginar então que determinada criatura humana nos ofendeu, né, semelhante, e a gente não consegue entender aquilo. E ao não conseguir entender e se sentir vítima, que é muito comum a gente se colocar como vítima, né, a gente começa a criar dentro dessa engrenagem que somos nós, enquanto na matéria encarnada, espírito, perispírito e corpo físico, a gente começa a armazenar esse sentimento contínuo, é um pensamento contínuo. Né? Você não consegue se desapegar, você não consegue entender o fato, você não vai trabalhar no sentido de compreender primeiro para depois tentar perdoar, né? Aquilo, vamos dizer assim, que a gente acha que alguém nos ofendeu. Então, a mágoa é sempre um sentimento negativo, né? Eu até sempre gosto de um quadro que André Luiz, né, a obra Evolução em Dois Mundos, traz para nós. Ele diz que nós temos centros de força, como o hinduísmo diz, chama de chakras, né? E ele elege também os 7 principais, né? Coronário, frontal, né, cardíaco, centro laríngeo, cardíaco, centro de defesa do organismo e os centros gástricos e os centros sexuais. Então, eu gosto dessa imagem que ele cria do ponto de vista da mágoa, por exemplo. E Emmanuel também, no livro que eu gosto de citar sempre, Emmanuel e a Medicina, de Clóvis Tavares, Amor e Sabedoria de Emmanuel, de Clóvis Tavares. Então, ele cria um quadro que dá para a gente entender nessas conversas muito simples, né? A gente é uma estação transceptora. A gente emite energia mental, que tudo é a mente, e recebe ao mesmo tempo, né? Quando a gente pensa negativamente na direção de alguém ou de alguma coisa, a primeira descarga energética negativa é em nós mesmos. Sim. Né? Aquele fluido pesado que a gente joga em nós mesmos. A partir disso, imaginemos que a mágoa sendo um sentimento mórbido, quando a gente está fixado nela, a gente está despejando dentro dessa engrenagem, e a expressão é de André Luiz, toxinas fluídicas, toxinas energéticas, né, dentro dessa engrenagem. E ele utiliza outra expressão que eu achei muito curiosa, né? Foi ele que traz na doutrina, nessa obra, que a repetição ou a repetência daquele sentimento que fica latente dentro de nós, desequilibrante, provoca febre fluídica no perispírito. É muito interessante a expressão dele. Né? E ao entrar em febre fluídica, o que faz? Ele verte para o corpo, em determinada região do corpo, que afeta o centro de força, né? E ele vai chamar também, a expressão é dele, que o corpo é um mata-borrão vivo, né? Recebe aquelas energias. Comumente as pessoas que têm mágoa e não conseguem se desapegar dela, trabalhar a mágoa, são pessoas que apresentam problemas de enxaqueca, contumazes, problemas de taquicardia, né, arritmia cardíaca, problemas de angina, pulmão, problema respiratório, etc., porque afeta a área, né, do pensamento e a área do sentimento, esse centro. Então vai ao médico, faz um monte de exame, vira de ponta cabeça, não acha nada. Mas o problema está ali. Está aonde? Está no espírito.
Está nessa necessidade da gente trabalhar isso, né? Não é muito fácil. A gente reconhece que não é fácil, né? Mas não é impossível, ao contrário, né? A gente tem que trabalhar na direção daquilo que te chamo de perdão, que eu gosto de dizer também que perdão não é esquecimento, né? Não, esquece que você perdoa. Você não vai esquecer determinado fato que te causou alguma aflição. Agora, você começa a entender o que é o perdão quando você começa a lembrar daquilo, trabalha aquilo para tentar entender, buscar a razão daquilo. Se você não deu motivo também, né? E ao trabalhar nisso, entender que eventual, entre aspas, agressor, podia estar desequilibrado naquele momento, uma série de situações. Quando você começa a lembrar e não tem mais nada contra aquela pessoa qualquer, então você aí começa mesmo efetivamente a perdoar. Eu gosto muito da definição de que perdoar é compreender o outro, né? Sim. Quando você compreende o outro, você consegue perdoar, né? Mas nem todas as pessoas entendem a reencarnação como uma questão da alma, não é? Qual é o sentido da reencarnação? Primeiro, que a reencarnação, lá na obra está na questão, no Livro dos Espíritos 166 e 167, ela é necessária para que a gente possa progredir enquanto espírito, né? Allan Kardec indaga isso, né? Como é que a gente pode, numa existência só, atingir a perfeição, né? Os reveladores responderam que é impossível, mas sofrendo a prova de uma nova existência. Ele vai indagar, então, na 166B lá, se quer dizer, então, ele diz assim, que nós vivemos várias vidas no corpo? E eles responderam sim, e quem diz ao contrário quer mantê-los na ignorância. O Espiritismo não inventou a reencarnação, né? Isso está nos livros mais antigos da humanidade, no Vedanta, 12 mil anos de Cristo, na Índia. Lá a gente tem os diálogos de Krishna, de Arjuna, depois tem a doutrina do meio, de Buda, a roda da vida, Sansara, né? As vidas sucessivas, né? Outras civilizações do passado também. Mas ela tem uma finalidade dupla, né? Também a gente aprende no Livro dos Espíritos. A primeira finalidade da reencarnação, do ponto de vista da necessidade, porque é progressiva a coisa, é um progresso cada etapa, mas a primeira para nós na Terra, hoje, que é o mundo de expiação e provas, é a expiação, né? Está na obra. Do quê? Dos nossos desequilíbrios que cometemos no passado, em outras etapas. Porque tudo é ascensional, mas para chegar à perfeição, a gente, às vezes, esbarra em alguns desequilíbrios, algumas, né? Então, ela tem esse primeiro objetivo. Mas o objetivo que eu acho assim, mais importante é porque se trata de uma nova oportunidade, então é o melhoramento do espírito. E os reveladores responderam, melhoramento progressivo da humanidade. A partir disso, a reencarnação adota um papel extraordinariamente importante, porque ela responde grandes dúvidas da alma, né? Das dificuldades. E, com todo respeito, algumas religiões têm alguma dificuldade de explicar, né? As diferenças sociais, as diferenças físicas, né? Aquelas criaturas que nascem, às vezes, com aleijões, surdos, mudas, uma série de coisas. Olha, se Deus é amor, disse o apóstolo João, por que eu nasci perfeito assim? E ao meu lado, ali na rua, tem uma criatura que está toda disforme. Onde é que está a justiça nisso? A chamada Bíblia Sagrada, os religiosos dizem assim, dessas áreas, e tem lá uma expressão, do ponto de vista de Moisés, que Deus pune na quarta e na quinta geração. Mas seria injusto Deus punir terceiros pelo erro de outros. Então, normalmente, o espírito retorna, ou como neto, né? Entendeu? No palco da vida, ou por ali, para ele complementar a sua etapa, saldar os débitos que deixou. Então, através da reencarnação. Então, a reencarnação é, sem dúvida nenhuma, um mecanismo divino extraordinário que nos possibilita avançar, progredir. Francisco, nós, como já foi bem colocado, né, esse processo evolutivo, o espírito passa por fases, né? Comprometimento, expiação, tudo isso, né?
E a gente vivencia dificuldades muito grandes, né? Tanto na ordem física como moral, né? E nós perguntamos, até quando? A pergunta é muito interessante, né? E não há uma resposta concreta, olha, até tal data, até... Sem falar em data. Exatamente, isso não existe, né? Sim. Mas até quando nós nos ajustarmos com a lei de Deus perfeitamente, né? Repormos o equilíbrio que a gente quebrou e não constituir novos débitos. Tem isso também, né? Porque você pode, a gente, como costumeiramente diz, a reencarnação vem nesse ponto para você se recuperar de alguns desequilíbrios para trás da expiação. Agora, se você não se emenda e daqui para frente continua fazendo desequilíbrio, quer dizer, é um moto contínuo, né? Não dá para você precisar, né? A gente lembra, por exemplo, que às vezes na mesa mediúnica comparecem espíritos que estão há milênios, né? Estacionados, estagnados. Isso acontece, né? Por quê? Porque Deus não interfere nesse ponto, né? E o que eu quero dizer é o seguinte, o livre-arbítrio é seu. Ele pode até ser suspenso, mas ele deixa que o espírito, por si, resolva melhorar, modificar. Né? Claro que tem os mecanismos de auxílio, por exemplo, a mediunidade, o mecanismo de auxílio, os diálogos. Né? Mediunidade não é só no espiritismo, tem outros segmentos. Né? Até porque é através dessas dificuldades que o espírito vai se melhorando, vai buscando novos caminhos, novas oportunidades, né? Francisco, nós te agradecemos imensamente por, mais uma vez, por você estar aqui conosco, né? E sempre é uma satisfação muito grande contar com a tua colaboração. Uma alegria muito grande, agradeço o convite. Né? Às vezes consigo acompanhar o programa, né, pelo YouTube, nem sempre, né? Mas estou sempre vendo, sempre olhando. Sim. Parabenizo o esforço seu, o esforço da equipe, porque nós precisamos falar de Jesus. Né? Sim. E precisamos falar de Deus, porque parece mesmo que nesses tempos atuais a gente se assusta, né, que o homem perdeu o endereço de Deus, mas nós estamos sempre trabalhando. Sim, muito obrigada. Nós agradecemos a todos que estão nos assistindo, esperamos nos encontrar no próximo programa e muita paz a todos.